Saudações a todos, vamos reiniciar nosso curso dedicado a estudar as equações diferenciais. Nós estávamos estudando, analisando uma determinada equação diferencial e então buscando obter, empenhando-se em obter a solução, não é? A solução da equação diferencial. E nós mostramos que não se tratava de uma equação diferencial exata, é uma equação diferencial do tipo não exata, e embora não exata, nós poderíamos reformulá-la, reestruturá-la algebricamente, de modo que esta equação diferencial se comportasse como uma equação diferencial do tipo separável, e isso nós conseguimos fazendo a divisão de x elevado a 2 entre parênteses, x elevado a 2 mais 1 entre parênteses, multiplicado por seno de y. Nós fizemos essa divisão e então obtivemos uma equação diferencial do tipo separável. E agora estamos tramitando aqui a álgebra para obter, então, por fim, a solução da equação diferencial. Então, dando continuidade, então agora nós podemos multiplicar em ambos os lados da igualdade pelo número 2. Então nós temos 2 logaritmo natural módulo de x elevado a 2 mais 1 mais 2 logaritmo natural módulo de seno de y igual a 2k subíndice 3. Então nós temos logaritmo natural módulo de x elevado a 2 mais 1 mais 2 vezes logaritmo natural módulo de seno de y igual a 2 vezes k subíndice 3. Então nós sabemos que o logaritmo de a elevado a b na base c é igual a b logaritmo de a na base c, certo? Nós sabemos também que o logaritmo de a na base é exatamente o logaritmo natural ou o logaritmo neperiano de a, onde é o número de Euler. Não lembro agora, mas é 2,7 mais 2,71 mais infinitos números. Trata-se de um número transcendental, de um número irracional do tipo transcendental, então existem infinitos números depois aqui do 2,7. Esse é o número de Euler, então, que é exatamente a base do logaritmo neperiano ou logaritmo natural. Muito bem, outra propriedade importante é de que o logaritmo de a vezes b na base c é igual ao logaritmo de a na base c mais o logaritmo de b na base c. Muito bem, vamos guardar essas propriedades e então continuar o tratamento em busca da solução. Então aqui nós temos logaritmo natural do módulo de x elevado a 2 mais 1, mais o 2 que está multiplicando pode passar como expoente, então nós temos logaritmo natural do módulo de seno de y elevado a 2, isso igual a 2 vezes k subíndice 3. Nós sabemos também, né? Nós sabemos que se nós temos um módulo de x é igual a x quando x é maior ou igual a 0 e é igual a menos x quando x é menor do que 0. Nós sabemos
que essa é a estrutura da função modular, né? Então, o módulo de um número negativo é exatamente o seu correspondente positivo. E o módulo de um número positivo é o próprio número positivo em si. Então, aqui, se o módulo já é necessariamente um número maior ou igual a zero, então se o módulo estiver elevado ao expoente 2, nós podemos substituir assim, módulo de x elevado ao expoente 2 é igual a x elevado a 2. Uma vez que x elevado ao expoente par é sempre um número positivo, não importando se x é positivo ou negativo. Então, se x é negativo, elevado ao expoente 2 será necessariamente um número positivo. E esse é o mesmo efeito gerado pelo módulo de x, de modo que, por consequência, por conseguinte, sem qualquer perda de generalidade, ou sem qualquer receio de incorrer em erro algébrico ou mesmo matemático, aritmético, matemático de maneira geral, o módulo de x, módulo elevado a 2, módulo de x elevado ao expoente 2 é x elevado a 2 também. Então, nesse caso, nós podemos escrever logaritmo natural de seno de y elevado a 2 como logaritmo, aqui, módulo elevado a 2 de seno de y é igual ao seno de y elevado ao expoente 2. Então, nós podemos escrever, nesse caso, logaritmo natural do módulo de x elevado a 2 mais 1, mais logaritmo natural do seno de y, e isso é agora elevado a expoente 2, igual a 2 vezes k subíndice 3. Vale também notar, perceber aqui, que x elevado a 2 é um número maior ou igual a zero. Isso implica que x elevado a 2 mais 1 é maior do que zero, necessariamente. Uma vez que x elevado a 2 é maior ou igual a zero, se nós temos x elevado a 2 mais 1, então esse termo é maior do que zero. Isso implica que módulo de x elevado a 2 mais 1 é necessariamente x elevado a 2 mais 1, rigorosamente. Então, nesse caso, nós temos logaritmo natural aqui, não é módulo, aqui é um parênteses, então nós temos logaritmo natural de x elevado a 2 mais 1, entre parênteses, mais logaritmo natural de seno de y elevado a expoente 2 igual a 2 vezes k subíndice 3. Muito bem, agora nós temos, aplicando esta propriedade, nós temos logaritmo natural de x elevado a 2 mais 1 multiplicado por seno de y elevado a expoente 2. Aqui é um colchete, não trata-se de módulo, igual a 2 vezes k subíndice 3. Muito bem, agora 2 vezes k subíndice 3 é igual a uma constante k subíndice 4. É igual a uma constante k, uma vez que o número 2 pertence aos reais, multiplicado a uma constante numérica que pertence aos reais, gera um número que pertence ao espaço numérico dos reais. E k subíndice 4 pode ser reescrito como logaritmo natural de k subíndice 5. Ou vamos escrever constante, né? Aqui, constante numérica. Então, o k subíndice 4 pode, como é uma constante numérica, pode ser reescrito em termos do logaritmo neperiano, do logaritmo cuja base é o número de Euler, logaritmo natural de uma constante numérica que gere, então, esse k subíndice 4. Muito bem, nesse caso nós temos logaritmo natural de x elevado a 2 mais 1 multiplicado por seno de y elevado a expoente 2, isso igual ao logaritmo natural de uma constante numérica, tal que o logaritmo natural dessa constante numérica gere k subíndice 4.
Como um logaritmo é igual ao outro logaritmo, então, né, e as bases são iguais, aqui a base é o número de Euler, a base é o número de Euler, então, necessariamente, os argumentos do logaritmo devem ser iguais. Então, nós temos x elevado a 2 mais 1 multiplicado por seno de y elevado a expoente 2, isso é igual a uma constante numérica pertencente aos reais. Então, esta é necessariamente, né, esta expressão é a solução da equação diferencial. Aqui vamos então esta é a solução da equação diferencial x seno de y dx mais x elevado a 2 mais 1 cosseno de y dy igual a 0. Então esta é exatamente a solução desta equação diferencial. E como verificar se ela é solução, devemos derivar em relação a x, esta equação diferencial, de modo que possamos então encontrar e reproduzir esta. Se nós derivarmos em relação à variável x esta solução, nós podemos então necessariamente obter e reproduzir esta equação diferencial. Vamos então testar a validade desta solução. Vamos então analisar, né? Teste de validade dessa solução aqui. Então vamos tentar agora derivar em relação a x. Então derivar em relação a x em ambos os lados da igualdade. Igual a derivada de constante em relação a x. Nós sabemos que de acordo com a análise real, o cálculo diferencial e integral, a derivada de uma constante em relação a x é igual a zero necessariamente, uma vez que o limite de uma constante é a própria constante. Então aqui nós temos derivada em relação a x sobre x elevado a 2 mais 1, e então multiplica conserva seno de y elevado a 2 mais x elevado a 2 mais 1, e então deriva em relação a x o seno de y elevado a expoente 2 igual a 0. Então derivada de x elevado a 2 em relação a x é 2x, e derivada do número 1 em relação a x é igual a 0. Mais x elevado a 2 mais 1, derivada, nesse caso, nós precisamos fazer derivada de função composta. Então aqui a derivada de seno de y elevado a expoente 2 em relação a y, multiplicado pela derivada de y em relação a x, uma vez que y depende de x. Então isso é igual a 0. Aqui nós temos 2 vezes x
seno de y elevado a expoente 2 mais x elevado a 2 mais 1. Aqui nós temos 2 vezes seno de y, e então é 2 vezes vezes seno de y multiplicado pela derivada de seno de y em relação a y, multiplicado por dy dx, igual a zero. Então nós temos 2 vezes x, seno de y elevado a expoente 2, mais 2 vezes x elevado a 2 mais 1, seno de y. Derivado do seno de y em relação a y é cosseno de y, dy dx, igual a zero. Então nós podemos dividir em ambos os lados da igualdade por 2 vezes seno de y. Então nós temos aqui então, continuando, nós temos 2 vezes x seno de y elevado a expoente 2 mais 2 vezes x elevado a 2 mais 1 seno de y cosseno de y dy dx igual a zero. Muito bem, então nós vamos convenientemente dividir por 2 vezes seno de y aqui em ambos os lados da igualdade, de modo a preservar a equação diferencial. 2 vezes seno de y. Então nós temos aqui 2 vezes x seno de y elevado a expoente 2 dividido por 2 vezes seno de y, mais 2 vezes x elevado a 2 mais 1 seno de y cosseno de y dy dx. 0 dividido por um número que é diferente de zero é necessariamente igual a zero, então nós temos aqui 2 seno de y. E essa divisão é realizada contanto que seno de y seja necessariamente diferente de zero. Então, divide 2 divide com 2 é igual a 1, seno de y elevado a expoente 2 divide com seno de y é igual a seno de y. Então nós temos x seno de y mais 2 dividido com 2 é igual a 1, seno de y divide com seno de y igual a 1, nós temos x elevado a 2 mais 1, cosseno de y dy dx igual a zero, que é exatamente essa equação diferencial. E, por fim, não está exatamente igual, mas nós podemos multiplicar em ambos os lados da igualdade por dx. Vamos tentar fazer aqui para finalizar. Para finalizar, então, nós vamos fazer x seno de y dx mais x elevado a 2 mais 1 cosseno de y dy dx igual a zero multiplicado por dx. Então, por fim, nós temos sim x seno de y dx mais x elevado a 2 mais 1
cosseno de y dy igual a zero, que é exatamente essa equação diferencial. Então nós estamos mostrando que esta é uma solução implícita esta então é x elevado a 2 mais 1 seno de y elevado ao expoente 2 igual a uma constante numérica. Essa é uma solução implícita da equação diferencial x seno de y dx mais x elevado a 2 mais 1 multiplicado por cosseno de y dy igual a zero. Essa equação diferencial é do tipo não exata. Embora seja do tipo não exata, ela pode ser reorganizada, reestruturada do ponto de vista algébrico, de modo a se comportar como uma equação diferencial do tipo separável. E então nós encontramos uma solução, e essa solução é do tipo solução implícita desta equação diferencial. Então vamos encerrar a aula neste ponto, agradecendo a atenção de todos vós. Muito obrigado.